Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo Conazul, Congresso Nacional de Zoologia Online. Eu sou a professora Bruna Malagoli Martino e vou trazer para vocês um tema bem relevante que é a gestão da qualidade. Apesar de ser um tema que a gente não vê muito em graduação e algumas pós-graduações abordam esse tema, ele é muito importante porque ensina ao profissional, independente da sua área de atuação, como trabalhar da melhor maneira possível. Eu sou especialista em gestão da qualidade, principalmente na área da saúde. Gestão da qualidade é um tema que ele pode ser aplicado em qualquer área de trabalho, tá? Mas a minha formação é na área da saúde. Trabalho com isso desde 2007. O meu principal trabalho nos últimos anos tem sido com consultorias, treinamentos na implantação de projetos para implantar a gestão da qualidade, todas as suas ferramentas em ambientes de saúde, de educação e de saúde veterinária. No último ano, eu tenho agora uma empresa chamada Acredita Pet, que ela é focada em implantar gestão da qualidade, segurança do paciente e modelos de certificação na área veterinária. E o conteúdo de hoje vai focar, obviamente, em gestão da qualidade, mas em temas bem básicos. Gestão da qualidade é uma metodologia que a gente consegue desenvolver uma pós-graduação inteira, tá? Tem muito assunto para a gente desenvolver, ferramentas, metodologias, modelos, mas o que eu quero para hoje, para essa palestra, é trazer o começo para vocês. Para que vocês entendam de onde surgiu a gestão da qualidade, então eu vou trazer o histórico. O que é gestão da qualidade? O que é qualidade? Né? Então, essa é uma perguntinha bem interessante que eu gosto para desenvolver o senso crítico de vocês. Eu acho que esse é o grande foco de hoje. Trazer esse conhecimento, apresentar algumas ferramentas, e eu quero que vocês compreendam muito o quanto que este conteúdo que eu vou abordar hoje com vocês pode ser útil na sua área de trabalho. Então, vou falar de auditoria interna. A auditoria interna é uma ferramenta muito interessante para a gente responder a pergunta: será que o meu serviço hoje, será que o meu processo, será que a minha rotina, meu ambiente de trabalho tem qualidade? Primeiro a gente descobre com o conceito, né, com essa pergunta, e a partir da resposta, não estaremos perfeitos, com certeza, sempre tem alguma coisa para melhorar. E a auditoria interna é uma ferramenta excelente para a gente poder começar a levantar essas pequenas fragilidades, essas não conformidades, isto é, o que falta para eu alcançar a qualidade conceitual. E também vou trazer algumas ferramentas da qualidade, né? Na auditoria interna, a gente então descobre o que falta, e com as ferramentas da qualidade eu pretendo melhorar a qualidade do meu serviço ou do meu produto. Tá? O foco da palestra vai ser muito mais em prestação de serviços. A gente pode falar de qualidade profissional, do profissional, a gente pode falar de qualidade de um produto, a gente pode falar de qualidade de um serviço. Mas hoje eu vou exemplificar bastante, focando em serviços, que eu acho que está muito mais relacionado com o dia a dia de vocês. E qual que é o objetivo dessa minha palestra, né? Que vocês compreendam os princípios da qualidade, que vocês comecem a perceber que ferramentas da qualidade podem e devem ser aplicadas nas suas áreas de atuação, como eu falei, independente de onde for, independente da sua área de atuação, qualidade, ela deve fazer parte da cultura de trabalho. Otimizar rotinas, aí já é o resultado, né? Quando a gente trabalha com gestão da qualidade, a gente otimiza rotinas, a gente reduz erros e desperdícios, a gente organiza melhor as nossas atividades e responsabilidades, tanto enquanto eu profissional, tanto quanto o trabalho em equipe. Sim, parece que é mentira, parece que é muito bom, bom demais para ser verdade, mas é real, né? Então, como eu trabalho há muito tempo com gestão da qualidade, e algumas eu peguei muito no comecinho, né? Muito cru, e você vê uma evolução, você vê aí uma melhoria incrível em poucos meses, em poucos anos. Empresas que eram desorganizadas, empresas que trabalhavam bem, mas poderiam trabalhar melhor, empresas que gastavam muito tempo em desperdício, em erros e retrabalhos, e em poucos meses, pouco tempo, elas se profissionalizam de uma maneira incrível. E o melhor de tudo, eu falo, quando a gente trabalha em empresas, em áreas, em setores que têm gestão da qualidade, a gente fica mal acostumado. A gente começa a trabalhar melhor, em um ambiente mais saudável, né? E aí a gente tem dificuldade em trabalhar em algum lugar que não seja assim organizado.
né? Então é isso que eu chamo de cultura, é a cultura da qualidade. A gente está tão mal acostumado com uma coisa boa e a gente quer perpetuar esse conhecimento, ok? Então vamos lá. Histórico, tá? Gestão da qualidade, ela começou lá na Revolução Industrial, na nossa segunda metade do século XVIII, todo mundo lembra aí da nossa oitava série. Lá na Revolução Industrial, o que aconteceu? A gente precisava de um grande volume de produção, porque a gente tinha uma demanda muito grande e a oferta, né, a produção, não era suficiente para atender essa demanda. Então veio aí a Revolução Industrial e a gente tem a primeira característica da Revolução Industrial, que é a linha de montagem, né? Nessa linha de montagem, pessoal, imagina só, antes, quando não tinha a Revolução Industrial, indústrias, essa produção em massa, a gente tinha muito o papel do artesão. Então, se eu queria, eu trouxe aqui o exemplo da boneca. Se eu queria uma boneca, eu podia encomendar, a maioria era encomendada, um vestido ou um móvel, enfim, eu ia encomendar com esse artesão. Esse artesão, ele participava de todos os processos de produção daquele item, né? Desde do planejamento, a como você quer a sua boneca, que tamanho, que cor, que tecido, que material, a produção em si, né? Então, a partir do momento que eu planejei, eu crio conforme o que o cliente me falou e o pós-venda, que é a entrega, a satisfação, é o feedback. Quando a gente tem a Revolução Industrial, a gente perde muito isso, certo? Porque a gente tem várias pessoas, vários operadores naquela fábrica, cada um fazendo um pedacinho do todo e nem sempre aquele pedacinho, aquele botão que você costura, o operador, ou aquele parafuso que você aperta, às vezes o operador não sabe nem o que ele está fazendo, ele só aperta um parafuso, ele só costura um botão. Então, a gente perde alguns elementos de qualidade do artesão e esse tipo de produção chama novos elementos da qualidade. Então, eu trouxe aqui um quadro resumido dessas fases, dessas eras da qualidade que a Revolução Industrial fomentou. O primeiro foi a inspeção, né? Então, como eu criei esse cenário para vocês, de várias pessoas criando um produto, né? Várias pessoas colocando a mão em um produto, eu preciso garantir que o que eu planejei, vamos pegar o exemplo da boneca de novo, foi o que foi feito, né? Se eu planejei uma boneca de 30 centímetros, com vestido azul, com cabelo encaracolado, eu preciso, no final da minha linha de montagem, ter aquela boneca daquela maneira. E como é que eu garanto isso se eu tenho muita gente colocando a mão? Com a inspeção, tá? Então, nosso primeiro elemento da qualidade é a inspeção, certo? Depois disso, vendo que a inspeção de produtos tomava muito tempo e muito dinheiro, a gente tem a era do controle estatístico, que nada mais é uma inspeção por amostragem. A gente existia uma pressa de liberação, tá? E por uma amostragem, se 98% do meu lote estiver 99% conforme, passo o lote inteiro. Enfim. Nossa terceira etapa das fases da qualidade é a garantia da qualidade, onde percebeu-se que não valia a pena esperar o erro chegar até o final da linha de montagem para corrigir o erro, tá? Isso era corretivo. Então, a gente começou aí a criar elementos de proatividade. Então, se no meio da produção for identificada uma necessidade de correção, ou um erro, ou uma possível falha, né? Olha, eu não errei nada, mas eu estou vendo aqui que isso aqui, vou pegar um exemplo, esse tecido para fazer o vestido não tem uma qualidade adequada, o vestido não vai ser bem feito conforme planejado. Então, essa proatividade começou a ser construída para evitar que o erro chegasse até o final da linha de produção, que não deixa de ser um retrabalho, tá? Um desperdício de tempo e de dinheiro, tá? E a última fase, que é o que a gente vive hoje na gestão da qualidade, é a gestão total da qualidade, onde a gente tem todos esses elementos de proatividade, de envolvimento, de inspeção, também não se perdeu a inspeção, tá? A inspeção ela é importante, mas ela não pode ser a principal. Na gestão total da qualidade, qual que é a diferença? A gente vê o impacto da qualidade na empresa como um todo, tá? Então, não só mais a linha de montagem, que precisa
se preocupar com a qualidade? Eu preciso ter um marketing se preocupando com qualidade, um financeiro, um atendimento ao cliente, uma limpeza, uma higiene e limpeza. Então, se eu tenho uma empresa formada por vários setores, eu não posso focar a qualidade só no meu setor principal, porque senão ele não se sustenta. Ele precisa ele precisa das áreas de apoio funcionando de tal maneira que ele consiga desenvolver o negócio daquela empresa, tá? Então é isso que a gente vive hoje. O impacto estratégico de gestão da qualidade proativa, com foco em melhoria contínua na empresa como um todo, ok? E o que é qualidade, né? Se a gente jogar a palavra qualidade no Google, vão aparecer vários conceitos, tá? Trouxe dois, depois mais um, para a gente poder discutir melhor e enxergar a qualidade dentro do que a gente faz. Esse aqui é o meu ponto, tá? Então, esses dois exemplos aqui. Deming é um guru da qualidade, muito famoso, ele tem vários livros, uma das primeiras pessoas que começou a falar de qualidade. Deming acha que qualidade é tudo aquilo que melhora o produto no ponto de vista do cliente. Tá? Então, a gente vai, quando vocês ficarem bem animados com o tema qualidade, vocês vão ler muitos livros e vai ter sempre essa questão do satisfação do cliente, o que é importante, com certeza, né? Mas não é só isso. E o Crosby diz que qualidade significa ter conformidade a especificações. Olha, nossa, olha coisas totalmente diferentes. E para esclarecer, para ilustrar esses dois conceitos que conversam, ok? Eles se conversam. Eu trago o exemplo do café. Vamos lá, pessoal, café. A maioria dos brasileiros gosta de café, né? Mas cada um gosta do café de um jeito, certo? Tá? Então, tem uns que gostam, trouxe aqui alguns exemplos. Aí eu gosto de prensa francesa, aí eu gosto de máquina italiana, aí eu gosto de um quadro, aí eu gosto de Starbucks. Isso é do ponto de vista do cliente. Não é porque você gosta de um jeito que ele é melhor do que o que eu gosto. Isso tem a ver com o gosto e a preferência do meu cliente. Mas todo mundo concorda, no caso do café, que o café tem que ser feito com água filtrada, numa xícara limpa, o pó do café não está vencido, certo? Foi bem armazenado. A pessoa que fez o café lavou as mãos antes de fazer. Alguém discorda? Lógico que não. Por quê? Porque eu tenho que estar conforme as especificações, que é o conceito que o Crosby traz para gente. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que subjetivamente agradar o meu cliente, eu também tenho que objetivamente cumprir alguns critérios para que o café tenha qualidade. Então, é uma mistura de subjetividade com objetividade. E isso, pessoal, a gente consegue enxergar também na nossa área de atuação, no nosso trabalho. Como? Tá? Identificando o conjunto de características do seu setor e quais são os pré-requisitos que esse setor, ou esse processo, ou esse produto, se tiver alguém aqui que trabalhe com produtos. Bruna, eu trabalho muito com produtos, né? Eu crio produtos. Pense em produtos também. Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês encaixa tanto em produto quanto em serviço, ok? Então, para a gente ver essa qualidade, primeiro, eu preciso entender qualidade do quê? Do meu produto, do meu serviço. Vamos pegar um exemplo da saúde que eu trabalhei na semana passada. A gente estava trabalhando numa UTI, né? Numa unidade de terapia intensiva de um hospital. E eu trouxe aqui alguns elementos, alguns conceitos para começar. Era o primeiro dia, né, de consultoria, então eu vou devagarzinho. Então, eu trouxe esses conceitos para o pessoal mesmo, eles serem a minha fonte de informação, e é isso que eu quero trazer com essa palestra para vocês, né? Eu quero que vocês sejam a minha fonte de informação, a sua própria fonte de informação. Quando a gente fala que um setor tem qualidade, ele tem que obedecer a alguns critérios, independente do cliente, tá, pessoal? Agora eu estou pensando muito no objetivo, tá? Não vou olhar ainda cliente, porque isso demanda alguma coisa mais macro. Eu estou pensando mais nos critérios objetivos. Então, se eu tenho uma unidade de terapia intensiva, um laboratório, uma recepção, eu tenho alguns pré-requisitos que eu preciso atender. Puxa, mas onde estão escritos esses pré-requisitos? Primeira coisa que a gente pensa é legislação. Todo setor tem uma legislação que ele precisa seguir, uma ou mais, né? Geralmente mais de uma legislações. Boas práticas.
Quais são as boas práticas que regem aquele setor, aquele processo, aquele serviço? Guidelines, manual de diretrizes, definições internas. Então, em algum lugar vai estar conselhos, né? Manual do conselho, manual de Anvisa, manual de Visa, manual, enfim. Em algum lugar estará escrito como aquele setor, aquele processo, aquele serviço deve se comportar. Quantas pessoas tem que ter, qual é a qualificação daquelas pessoas, estruturalmente, como deve ser, tamanho, mobiliário, tipo de tintura, que registros que tem que ter, que documentos, que alvarás, que documentos eu falei, eu queria falar de documentos de validação. O que compõe aquele processo, aquele setor, aquele serviço, certo? Se ele compõe, ele tem que seguir alguma regrinha, alguma legislação, alguma diretriz, seja ela interna, seja ela externa. Então, esse primeiro passo, pessoal, é um dos mais difíceis para mim, né? Principalmente quem está começando, porque a gente buscar, não existe um grande livro de diretrizes de um laboratório, não existe. Existem várias referências que eu preciso buscar, então, o meu primeiro passo é correr atrás dessas referências, guidelines, manuais, legislações, guias, diretrizes, internet, o que estão fazendo lá fora, benchmarking. Encontrei tudo isso. Agora, o que eu faço com isso? Eu tenho que olhar para mim, tenho que olhar para dentro, para o que eu faço e ver se eu atendo, se eu estou satisfazendo esses pré-requisitos, se eu estou conforme, se eu tenho conformidade. Então, uma coisa é a teoria, que você procurou, você achou, você leu, e a tua realidade? Ela atende o que está escrito lá, como deve ser? Tá? Então, eu preciso olhar a minha realidade e fazer uma comparação para a gente entender se essa qualidade existe. Chegamos aí na qualidade. Então, eu só posso falar que eu tenho qualidade, primeiro se eu entender como é o meu ideal, e depois que eu entender, eu verificar se eu atendo esse ideal. E a ferramenta mais bacana para a gente poder identificar isso, né? A gente ver esse alinhamento, se ele existe, como é que ele está, como é que não está, é a auditoria da qualidade, que é onde eu falo, Bruna, por onde começo? A auditoria da qualidade. A auditoria da qualidade é um processo sistemático, documentado, sempre buscando evidências, né? Então, eu quero evidenciar. O que é evidenciar? É eu ter certeza, é eu ter provas concretas se o que eu executo está conforme o que deveria ser executado. Para obter evidências das atividades, organização, estrutura de um setor ou de um processo. Nessa auditoria, eu vou avaliar aqueles itens que eu fiquei um tempão procurando e ver se eles realmente são aplicados na minha rotina, na minha realidade, ok? Como é que funciona uma auditoria da qualidade, né? A gente sempre tem que ter muito cuidado para buscar a evidência. Eu sempre questiono, eu escuto e eu vejo, né? A auditoria interna, pessoal, é um momento educativo bem importante, não é um momento punitivo. Ah, Bruna, e se eu não achar? E se não tiver? E se eu ver que minha realidade está totalmente fora da conformidade do que eu deveria? Não tem problema. É um momento de aprendizado, tá? Diferente aí que a gente sabe que umas vigilâncias, Anvisa, vigilância municipal, estadual, a gente tem aí uma punição, né? Porque a gente não está cumprindo. Nesse caso, eu estou muito mais preocupada em identificar um problema para resolver o problema. Esse é o meu foco, identificar que as pessoas, os donos dos setores, ou a gente fala os gestores dos setores, sejam capazes de enxergar aquela falha, aquela fragilidade e ter uma perspectiva de melhora, certo? Então, o objetivo não é punir, o objetivo não é achar erros, o objetivo é ter certeza se eu estou fazendo da melhor maneira possível. Então, eu trabalho com auditoria faz muito tempo, né, pessoal? Existem auditores e auditores, tá? Tem auditores que parecem que, principalmente em consultoria, né? Tem auditores que parecem que estão lá gostam de encontrar um erro, mas não é esse o objetivo. Então, a gente sempre tenta trazer perguntas para poder realmente ter certeza que aquilo está sendo bem feito ou não. Esse é o foco, tá? Então, eu sempre começo com perguntas simples, né? Olha, tudo bom? Eu sou a Bruna, eu vim aqui fazer uma auditoria interna, explico, para entender como é que o seu setor opera. Eu tenho aqui um checklist, né? Toda auditoria interna a gente sempre tenta, antes da auditoria, desenvolver um checklist, que é uma lista de verificação
com todos os itens, por exemplo, de uma legislação, de uma resolução, transformado em itens, para eu verificando se tem isso, tem aquilo, deixa eu ver, né? Então, eu costumo conversar com perguntas mais tranquilas. Você pode me mostrar como funciona o seu setor? O que você faz aqui? Me conta um pouco mais, para a pessoa se sentir mais segura, para a pessoa se sentir mais tranquila. Aí, a partir do momento que ela já se sentir, né, já está mais confiante, eu começo com as perguntas da lista de verificação, tá? Porque o ideal é eu buscar evidências, eu nunca posso só acreditar na palavra da pessoa. Como é que vocês estabelecem os projetos prioritários aqui para conduzir os estudos? Quem define é meu chefe, não sou eu. Ok. Onde eu posso ver essa informação? Vocês fazem reunião? Então, o auditor, como eu falei, ele tem que ser uma pessoa que busca a evidência, que busca a qualidade. Vocês fazem reunião sobre isso? Fazemos. Vocês têm livro? Tá, nós temos. Traz aqui para eu evidenciar, né? Então, essa é a ideia. Na busca, eu sempre busco mais esclarecimentos, certo? Na auditoria, a gente tem que tomar alguns cuidados com a comunicação não verbal, né? Eu falo que a auditoria é um momento muito sensível, é uma pessoa que não é do seu setor, né? Então, quem é auditado vai ser auditado por alguém, se for internamente, uma auditoria interna, vai ser os seus colegas, ou pode ser uma auditoria feita por um consultor, por exemplo, eu participo de muitas auditorias internas da qualidade, né? Mas eu não sou de lá, então é uma situação um pouco desagradável ver alguém de fora perguntar o que eu faço, né? A gente fica um pouco incomodado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com posturas e gestos, além de estar perguntando várias coisas para a pessoa. Um auditor, como eu disse, ele tem que ser uma pessoa que deixe o outro confortável e confiante e esclarecendo que isso é para o bem dele. Eu acho que isso daí é um ponto bem importante. No começo, né, já mostrar o quanto é importante todo o resultado daquela auditoria para ele mesmo, né? Porque se eu for encontrar problemas aqui, é para depois a gente pensar em soluções de melhoria e ter aí um bom desempenho ao longo do tempo. E a política não punitiva, eu falei um pouquinho, né? Toda auditoria da qualidade não pode, não deve trabalhar com a política punitiva, certo? Porque o que acontece se eu desenvolver ali auditorias internas, auditorias de qualidade, e eu punir um colaborador por isso? O que vai acontecer? O pessoal vai esconder, o pessoal vai mentir, o pessoal vai se preparar para o dia de auditoria e depois não vai fazer mais nada, vai virar uma grande mentira. E não é esse o objetivo. O objetivo da auditoria da qualidade é melhorar. Se eu tenho mentira, se eu tenho um momento falso, não estou melhorando em nada. E o pior, se eu sou uma empresa que entra em processo de certificação de ISOs, de certificação ONU, enfim, é pior ainda, porque vai vir alguém de fora, esse alguém de fora pode pegar o erro. E às vezes é um erro que vocês estão disfarçando aí há anos, e aí esse momento não pode ter erros, né? Quando vem alguém de fora para avaliar, para receber uma certificação, um selo, eu não posso deixar essa pessoa de fora. Eu não posso comprometer o processo de certificação por uma coisa que eu já deveria ter, eu já sabia, sei lá, meses atrás, fiquei escondendo e não resolvi, tá? Isso, pessoal, é institucional, tá? Não é do auditor. Isso eu falo que é a cultura institucional, certo? Então, na cultura institucional existe aí a punição. Então, a gente tem algumas coisas. Eu, enquanto consultora, eu vou quebrando isso aos pouquinhos, mostrando tudo que eu estou falando para vocês, que é a importância da educação e não da punição para ter um desempenho transparente, tá? Mas isso não é difícil às vezes a gente mudar algumas culturas, tá? Do mesmo tempo que ela demorou para se formar, ela pode demorar para mudar, mas a gente tem que dar o primeiro passo, né? Porque senão eu estou perdendo tempo fazendo auditoria. Essa é a verdade, pessoal. Eu estou perdendo tempo fazendo auditoria se as pessoas escondem as coisas, né? Não adianta, não faz sentido nenhum. Depois que a auditoria termina, ela precisa ter um relatório, tá? A gente chama de relatório de não conformidades, já vi outros nomes. Pessoal, a auditoria geralmente é bem intensa, tá? Então, entre 1, 2, 3 horas, dependendo da complexidade do setor, todas as perguntas são feitas, tudo é evidenciado, é muito rápido, é difícil quem foi auditado lembrar de todos os pontos, né? E às vezes o auditor ele nem pontua na hora o que está errado, ele só identifica, conversa e anota.
o gestor precisa de uma lista do que está errado para poder depois desenvolver as suas melhorias, certo? Então, é um documento que detalha as conclusões da auditoria, identificando o que precisa ser corrigido ou melhorado, destaca os principais pontos de riscos e os pontos fortes também. Então, isso é legal também, a gente vê as fragilidades, né, auditoria interna, auditoria da qualidade, mas se forem identificadas coisas boas, esse é o momento para a gente também poder reconhecer. É um momento bem importante para reconhecer e engajar as pessoas, né? Isso é legal. Aqui acho que são alguns exemplos, deixei alguns exemplos de frases de relatórios de não conformidade. Lembrei o que eu ia falar. Quando a gente descreve um relatório de não conformidade, ele é muito complicado, ele é muito delicado, porque às vezes a gente já quer dar a solução, né? Então, eu não posso dar a solução. No relatório de não conformidade, eu sempre descrevo o que foi evidenciado, que não estava conforme com aquele requisito, tá? Identificamos inconsistências nos registros de atendimento. E eu posso falar um pouquinho do impacto disso, dificultando o acompanhamento histórico dos tratamentos acho que é uma clínica veterinária, dos tratamentos dos animais, né? Então, eu falo que eu vi que estava frágil, posso falar um pouco da consequência disso, o impacto, lembra? O momento educativo, mas eu não posso colocar aqui, treinar aí, falta de treinamento da equipe nos registros. Gente, eu não sei se é falta de treinamento, né? Eu identifiquei que os registros não estão legais. Agora, por quê? Né? Tá faltando coisa por quê? O pessoal não preencheu, o sistema que tá falho, eu tenho duplicidade de cadastro, eu preciso depois pensar nas melhorias. Nesse momento eu escrevo, o auditor escreve o que ele enxergou de falha, ou o que ele não viu, o que ele viu que não estava correto, ok? Isso é bem importante. Eu trouxe aqui um modelinho. Legal, esse modelinho de relatório eu quero mostrar para vocês, né? Que para cada não conformidade, para cada item observado, geralmente a gente abre um relatório, né? A gente tem um relatório e a gente abre uma ficha de não conformidade, esse nome pode variar. Por que para cada item que a gente viu que não estava conforme? Porque a auditoria serve para identificar o que está errado e depois o que eu faço com o que está errado? Eu conserto, eu melhoro, certo? Então, esse documento, que pode ser um documento papel, um documento Excel, um computador, sistema, eu preciso acompanhar. Esse que é o ponto importante. Eu preciso acompanhar a resolução dessa fragilidade. Então, eu posso ter aí, eu já vou falar um pouquinho dessas ferramentas. Ferramentas de análise, plano de ação, quais são as ações corretivas e preventivas que eu fiz, qual que é o prazo disso, fundamental para eu saber, enquanto auditor, né? Quando que eu vou revisitar isso daí, para ver se deu certo, se você conseguiu resolver, se o gestor conseguiu resolver o problema, ok? Então, o ideal é que depois daquele prazo, Bruna, até dia 10 de dezembro, eu consigo finalizar isso aqui. Beleza, dia 11 eu vou lá e vou evidenciar essas melhorias, né? De preferência, eu vou não mais evidenciar o problema e evidenciar as melhorias, ok? E a gente chega, então, nas ferramentas da qualidade. A auditoria da qualidade é o momento que eu levanto as minhas fragilidades, certo? Eu vou identificar, lembrando o conceito de qualidade, o que eu não estou cumprindo, enquanto critérios, pré-requisitos, etc, etc. E algumas ferramentas vão me ajudar a melhorar esses meus requisitos, tá? Então, ferramentas, existem várias, eu trouxe só algumas, que, como eu falei, a base, é uma palestra aqui de meia hora, então é a base para a gente começar. Ferramentas são métodos e técnicas usados para identificar problemas, analisar causas e encontrar soluções e implementar a melhoria contínua, ok? Como eu falei, tem várias. Brainstorm 5 porquês, Ishikawa, PDCA e plano de ação, todo o sistema documental, mapa de processos, CIPOC, mapa de riscos, os indicadores, metodologia Lean. Acho que hoje eu vou falar para vocês do Brainstorm um pouquinho e do plano de ação e do sistema documental, que é a base, né? É a base para a gente começar a se organizar, a se padronizar, tá? Primeira delas, pessoal, Brainstorm 5 porquês, Ishikawa. São 3 ferramentas, desculpa, que a gente utiliza em sinergia para a gente entender causas de problemas, tá? Lembra o exemplo que eu trouxe para vocês? Inconsistência no cadastro, no registro? Ai, gente, mas
Por que aqueles registros estão inconsistentes? Inconsistentes por quê? Foi esse mês? Foi mês passado? Então, essas ferramentas em sinergia, eu vou promover debates e discussões em grupo para poder me aprofundar nessa causa raiz, que a gente chama, e aí definir ações mais assertivas, né? Porque não adianta nada eu achar, é falta de treinamento. Gente, mas tem certeza? Não treinou mês passado? É falta de treinamento ou o treinamento não foi efetivo, né? Que a gente adora falar que é tudo falta de treinamento, né? Mas é falta de treinamento ou um treinamento que não foi efetivo? É uma falta de treinamento ou a pessoa que está gerando o erro foi uma pessoa que não foi treinada? Então, quando a gente se aprofunda no problema, eu consigo ter ações mais direcionadas e eu evito a recorrência desse problema, porque vocês entendem, conseguem enxergar, se eu treinar aquela equipe de novo e o problema não é a falta de treinamento, o que vai acontecer com os cadastros? Vão continuar errados, porque não era treinamento, era outra coisa, tá? Então, essas ferramentas me ajudam a desenvolver melhor essa análise profunda. O sistema documental é a primeira ferramenta da qualidade que a gente utiliza para padronizar uma empresa, qualquer tipo de empresa, né? Então, o sistema documental é um sistema organizado para criar, guardar, recuperar e gerir documentos, tá? Pessoal, vocês podem até achar que documentos, nossa, Bruna, isso é muito burocrático. Não é burocrático, pessoal, é organização, tá? Ele dá um trabalho no começo, mas vale muito a pena. Por quê? Porque quando a gente padroniza, né, qual que é o objetivo? Para que serve? Facilitar a organização, facilitar acesso, facilitar o controle dos documentos para garantir a padronização e proporcionar referência para todos os colaboradores profissionais sobre como estar em conformidade com regulamentos e boas práticas. Quando a gente fala de documentação, eu tenho uma série de atividades acontecendo dentro de uma empresa, dentro de um processo, dentro de um setor, e eu tenho que garantir, que todo mundo daquela equipe faz do mesmo jeito, certo? Se eu tenho uma equipe de 10 pessoas e todas vamos falar do cadastro de novo, todas fazem o cadastro da mesma maneira, isso é um documento, é um do que a gente chama de POP, né? É o POP que vai me orientar o que precisa ser feito como uma receitinha de bolo, como fazer, certo? Bruna, aqui só tem um profissional. Não tem problema. A instituição precisa garantir que aquele profissional, vamos falar do cadastro de novo, faz o cadastro da maneira que a instituição acha correto, né? Olha só o peso que a gente tira das nossas costas enquanto profissional. Porque eu, profissional, tenho que definir como tem que ser feito. Óbvio, você vai definir, geralmente a gente faz isso em grupo, né? Vou falar das minhas experiências. Geralmente tem um setor da qualidade que faz isso, mas ele faz com orientação do gestor. O gestor orienta, a qualidade transforma-se em documento e quem valida é a instituição, porque é um documento institucional. Então, olha só a responsabilidade que a gente tira dos nossos ombros de definir que aquele processo é o correto. Olha, Bruna, conforme boas práticas, conforme legislação, isso aqui é o que é feito, né? E a instituição valida isso. Então, a gente evita qualquer tipo de problemas e responsabilidades futuras. Para a instituição também. Eu não posso deixar eu enquanto instituição, não posso deixar o meu profissional fazendo do jeito que ele acha que é o correto. Mesmo que esteja correto, eu preciso ter garantia que aquilo é a melhor maneira a ser feita. E para vocês terem uma ideia da complexidade do sistema documental, eu trouxe aí essa pirâmide que mostra os diferentes tipos de documentos por níveis institucionais, né, níveis dentro da instituição. Por exemplo, na gestão básica, eu tenho aqui o roxinho, os registros, os formulários, os controles, os cadastros. No azulzinho, onde eu já saí um pouquinho da base, é onde a gente encontra as rotinas, os POPs, os manuais técnicos, as instruções de trabalho, que é como vai ser executada aquela atividade. Então, a importância da gente ter isso padronizado. No segundo nível, que é o verdinho que vocês estão vendo aqui, quais são as regras da empresa? Quais são as normas? Como é que funciona aqui as normas e condutas de cada setor? Como é que é o manual da qualidade? Como é que é uma interação entre processos? Como é que os setores devem
Se o setor tiver um problema com outro setor, como é que eles devem se resolver? A quem eu devo reportar? Certo? Então, no roxinho, a gente tem muita criação das evidências. No azulzinho, que é o terceiro nível, como é que o meu dia a dia é conduzido. No segundo nível, eu já tenho aí instruções mais macros, mais pontuais, eu já tenho planos. No primeiro nível, a gente tem as políticas, política de gestão de pessoas, políticas de emergências, políticas financeiras, políticas de sustentabilidade, que geralmente quem faz isso é a alta, pode até ter um consultor junto, mas é a alta direção que define, e todos os documentos precisam ser de conhecimento das pessoas, nem que elas não falem, Bruna, por que que eu preciso saber de política de sustentabilidade? Porque faz parte do teu, um pedacinho pelo menos vai fazer parte, nem que no mínimo você tenha ciência, política financeira, faz parte da instituição que você trabalha. Então, vocês podem até falar, ai, Bruno, é muito, né, de novo, muito burocrático. Gente, é um trabalho que é um tempo que se gasta, sim, tá? Mas o resultado e o impacto para a profissionalização da empresa, não existe uma empresa. Pensem nas grandes empresas do mercado, grandes indústrias, grandes farmacêuticas, grandes empresas aí de tecnologia, elas têm tudo isso. Por quê? Porque elas padronizam, porque elas se profissionalizam, porque elas se organizam. Então, eu não consigo pensar numa grande empresa sem ter isso por trás. Ah, Bruna, mas a minha empresa ela não é grande, ela é pequena. A gente começa. O objetivo lá em cima, pessoal, sempre que a gente fala em plano de negócio, vocês vão estar lá, é crescimento. A gente ainda não faz parte, né, desses big boss aí, dos CEOs da vida, mas sempre num plano de negócio, plano estratégico, está lá, crescer, ganhar dinheiro, prosperar. E para isso, eu preciso me organizar. Dito e feito. Ninguém faz um plano de negócio a continuar como eu estou. Não, com certeza não. E para isso eu preciso gastar um tempo me profissionalizando, me organizando, me burocratizando o que seja, porque o impacto e o resultado vai ser muito bom a partir daí. Mais uma ferramenta da qualidade. Talvez você já tenha ouvido falar do PDCA, tá? PDCA é uma ferramenta que ela ajuda no planejamento de ações. Como é que ela funciona o PDCA, pessoal? PDCA vem de 4 palavrinhas em inglês, Plan, Do, Check and Act. Traduzindo seria planejar, fazer, checar e agir. E nesses 4 momentos do planejamento, eu garanto o quê? Se o que eu planejei, eu alcancei. Ou se eu não alcancei, por que que eu não alcancei e o que que eu vou fazer para num próximo passo alcançar. E a gente fala de rodar o PDCA, né? Então aqui nos desenhos vocês vão ver o planejar. Então no planejamento eu defino meta, defino recursos, defino prazo, defino envolvidos. O fazer é seguir o planejamento. O checar, que muita gente esquece, é garantir que esse meu fazer está sendo bem feito, bem conduzido. Se aquela meta lá, vamos falar de guardar grana para viajar, né? O PDCA pode ser aplicado em qualquer coisa, gente, não é só na profissão, na vida pessoal também. Guardar dinheiro para viajar. O que que eu tenho que fazer? Ah, eu vou sair menos no final de semana, vou comer num lugar mais barato. No momento de checar, né? Aí lá no planejar eu defini uma meta, economizar R$ 200 todo mês. No checar, eu vou ver se eu vou checar se os R$ 200 estão sendo economizados, se eu estou conseguindo não sair no final de semana. Para quê? Para quando chegar no agir, né? Que é a minha última etapa, eu chegar no prazo, né? Eu defino um prazo. E aí? Deu certo? Guardei dinheiro suficiente para uma viagem? Guardei. Vou viajar. Não guardei. Vou ter que refazer esse planejamento para alcançar minha meta ou mudar talvez a minha meta. Né? Vou viajar no que vem, então. Vou continuar aqui guardando R$ 200, mas, né? Vou deixar para o ano que vem essa viagem, ok? E vou deixar aqui alguns pontos do Demi. Demi é aquele guru da qualidade que eu comentei, que tem vários livros sobre gestão da qualidade, o cara é fantástico. E eu queria deixar aqui para vocês os 14 pontos de Deming que falam sobre, principalmente sobre o começo da gestão da qualidade, né? Então ele traz alguns aspectos, principalmente de mudança de cultura. Então ele fala aqui, não vou ler todos para não ficar cansativo, mas ele fala sobre mudar cultura,
mudar filosofia, mudar o entendimento que a gente tem, principalmente no sistema documental, né? Ah, esse sistema documental é chato, é burocrático. Peraí, eu preciso ver o impacto disso lá na frente, eu tenho que entender que existe uma melhoria contínua, eu tenho que envolver pessoas, eu quero que as pessoas sintam orgulho do trabalho dela, eu só consigo fazer com que elas sintam orgulho quando elas mostram bons resultados, quando eu reconheço esses bons resultados, né? Então, são pontos bem interessantes para a gente começar a trabalhar com gestão da qualidade na nossa vida. Recomendo super. E aí, pessoal, quando é que a gente vai começar a falar de gestão da qualidade na área de vocês, né? Aqui no Brasil, gestão da qualidade veio nos anos 60, 70. Nos anos 90, a gente já começou a falar de qualidade na saúde humana. Na veterinária, como eu comecei agora a fazer esse trabalho com a minha empresa nova, a Acredita Pet, já se fala de gestão da qualidade há uns 4 anos, pode ser? Mas eu percebi que nesse último ano, modéstia à parte, a gente tem fomentado muito, a minha empresa, o pessoal que trabalha comigo, a gente tem fomentado muito a gestão da qualidade, né? Por todos os impactos e melhorias que trazem para o mercado. E vocês, gente, né? Tem que começar para ontem, porque vocês já viram que a coisa é muito boa. E a gestão da qualidade é um esforço coletivo que vai surgir do compromisso de cada um, de cada membro da equipe e todo mundo vai colher o impacto, o resultado, melhorias, organização, menos desperdício, menos erro, menos retrabalho, o ambiente mais saudável, o ambiente com desempenho, sabe aquele lugar que você fala, uau, dá gosto de trabalhar aqui, isso aqui é bem feito, é bem direcionado? É isso a gestão da qualidade, pessoal. Bom, muito obrigada. Quero muito agradecer de novo o convite, agradecer quem chegou até aqui no final da minha palestra. Espero que eu tenha trazido alguns highlights importantes para vocês, despertado algum interesse em gestão da qualidade, tá? E como eu falei, gestão da qualidade pode ser aplicado em qualquer tipo de produto, de serviço, e o importante é a gente começar, tá? A gestão da qualidade a gente não consegue gostei disso, vou implantar amanhã, mas eu quero deixar uma sementinha para vocês sobre esse assunto, tá bom? Deixei o meu Instagram do Acredita Pet, me sigam lá, vamos trocar figurinhas, estou 100% à disposição para quem quiser conversar, tá bom? Gente, muito obrigado e bom congresso para vocês!